Nós somos a geração que finalmente valoriza os sentimentos. Reconhece trauma, fala de limites, cuidado, burnout, saúde mental, mas ao mesmo tempo desaprendeu a persistir. Desconfia do desconforto. Uma vez eu vi uma pessoa se perguntando por que a gente se colocava em tantos lugares desconfortáveis. Por que a gente vivia tão desconfortável? E eu não tinha resposta para isso, mas essa ideia sempre me incomodou. Eu nunca consegui pensar a vida como um lugar de conforto. Mas o desconforto também não é o vilão da história. Porque às vezes a gente interpreta qualquer dor como sinal para parar. A sensibilidade finalmente virou uma linguagem, mas falta sabedoria para usar a nosso favor e não contra nós. A gente fica presa no eu tô me cuidando, eu tô fugindo. Essa dúvida é real e é saudável. Se uma pessoa nem tem essa dúvida, é porque ela tá se anulando completamente ou se enganando com um discurso de autocuidado. Mas ficar presa nela indefinitivamente desgasta e paralisa. A gente cresceu vendo os nossos pais se sacrificarem demais e prometeu a si mesma: não vou viver desse jeito. Só que aí a gente foi pro outro extremo. Não fomos treinados a suportar a frustração. A gente teve mais conforto material, menos responsabilidade, menos espaço para fracassar. A gente reconhece a dor, mas a gente não sabe o que fazer com ela. Sensores emocionais hiperafinados, músculos emocionais subdesenvolvidos. Parar nem sempre é autocuidado, mas persistir nem sempre é autoabandono. A régua não é externa, não é o que os outros suportariam, é o que faz sentido para você, hoje, nesse momento da sua vida. Eu me peguei me perguntando, será que esse lugar é um lugar de onde eu tenho que me retirar ou é um lugar onde eu preciso ficar e persistir? Acho que essa dúvida é muito recorrente, até porque eu percebo os meus clientes muitas vezes nesse mesmo lugar. Às vezes em relações tóxicas, trabalhos tóxicos. Se esse é o lugar em que eu preciso me retirar, porque o nível de peso emocional, o nível de destruição emocional é muito grande para eu suportar e eu preciso me retirar para poder ficar bem. Às vezes eu tenho essa sensação que as pessoas têm certa dificuldade de entender que em alguns momentos a gente tem que se retirar. Em alguns momentos é mais fácil e mais saudável se retirar. Em alguns momentos, forçar a continuar num lugar em funcionamento, em um relacionamento e querer que a forma como você se sente mude, mesmo continuando naquele lugar, é inviável. Não é possível. Em alguns momentos, a gente precisa se retirar do lugar que não faz bem. E só se retirando a gente resolve as nossas questões emocionais. Porque as nossas questões emocionais estão relacionadas àquele lugar especificamente. Mas também eu entendo que algumas vezes, alguns lugares que nos causam desconforto emocional são lugares que a gente precisa estar para crescer. Que a gente precisa estar para evoluir. Que a gente precisa estar para aprender alguma coisa. Que a gente precisa estar para ir atrás de algum objetivo. É muito difícil saber qual é a hora de sair desse lugar ou ficar nesse lugar. E eu vejo isso todo dia no consultório. E eu também passo por isso. Em certo momento me encontro num lugar onde eu não sei se continuar é a melhor opção ou se parar é a melhor opção. Eu não sei se é viável continuar ou se não é viável. Essa ideia pode até me atormentar. Por uns 3 dias. Até chegar o momento de eu entender a resposta para essa pergunta. Se eu tô num lugar, esse lugar não tem mais nada para me ensinar. Não tem sentido nenhum eu estar ali. E esse lugar me traz angústia, me traz dor. Eu não tenho um pra quê de estar nesse lugar. Esse lugar perde o sentido. Esse lugar é o lugar que eu devo me retirar, que eu preciso me retirar. Se esse lugar, apesar de me trazer dor, ainda me ensina, ainda me traz um sentido, ainda me dá um pra quê, talvez eu não vá ficar pra sempre nesse lugar, mas eu entendo que ainda é momento de estar nesse lugar. E essa decisão, ela é muito única e individual. Ela é muito relacionada à sua história, à sua vida, aos seus sonhos. Eu entendo que não dá pra parar de lutar, que não dá pra esperar que a vida seja confortável, que não dá pra se colocar dentro de casa, no home office, trancar a porta e esquecer do mundo. Mas eu também entendo que não dá pra ficar em lugares que matam quem eu sou, que matam a minha essência e o meu sentido. Preciso muito que você entenda que existem essas duas opções, que existem essas duas realidades, que existem lugares em que você vai ter que se retirar, que você vai ter que desistir. E que você também entenda que existem lugares
que você vai ter que persistir, mesmo doendo, mesmo difícil. Eu espero muito que você aprenda a discernir, a separar qual é o lugar para ficar e qual é o lugar para sair, para desistir. Se os meus sentimentos, eles me dão recados, quando eu sinto que uma coisa acabou de verdade, tem aquela paz de, é isso, era para acabar agora. Quando não tem essa paz, às vezes pode ser porque não era para acabar ainda, porque ainda tem alguma coisa para dar ou alguma lição para aprender. E se você tá num lugar agora em que você se encontra completamente vazia de sentido, pra que eu tô aqui? Não é que você tá errada, não é que você errou, você chegou até aí porque você errou, porque você não soube o que você queria ou porque, enfim. Você tá aí porque agora não faz mais sentido. E aí, nesse momento em que não faz mais sentido, é o momento de se retirar. Não é antes que é o momento de se retirar. Não é quando você ainda sente que tem que estar ali, que tem que se retirar. Não é quando você não sentir paz em abandonar o lugar que você tem que se retirar. Você tem que se retirar na hora de se retirar. E a hora de se retirar é a hora que você sente que passou. É a hora que você sente que não dá mais. E aí, pra você saber que passou, que não dá mais, você vai precisar sentir esse desconforto. Você vai precisar sentir esse anúncio no seu corpo, no seu coração, de que não é o lugar mais pra você. E é desconfortável. E sentir desconforto não é errado. Sentir que o lugar é desconfortável, sentir que você passou do ponto, sentir que chegou no seu ponto, não é errado. Senão a gente fica nessa ilusão de que quando a gente sente alguma coisa ruim, é porque a gente errou em algum momento. E às vezes não. Às vezes é só um momento de encerrar. Se você parar agora, você vai se sentir em paz ou em dívida com você mesmo? Qual lugar que você tá hoje? Comenta aí. Você tá se alimentando, você tá crescendo, você tá fechando um ciclo ou você tá se quebrando? Se você tá no terceiro, não se esconde. Fica comigo, vamos caminhar junto.